Bom dia, divinas e divinos, desejando a todos e todas um bom carnaval, um bom descanso, uma boa folia, seja a forma como você estiver aproveitando esse momento. Venho aqui trazer a polêmica, proferida por duas artistas, duas cantoras, que fala de religiosidade. Então, macetando ou profetizando? Onde é que está a nossa religiosidade? Fazendo analogia ao fenômeno, em que houve uma clara defesa entre egos e entre processos e concepções religiosas, entre Baby do Brasil e nossa Ivete Sangalo no carnaval. Quantas vezes nós temos atitudes que nós trazemos como atitudes religiosas e que na realidade são falas extremamente excludentes, são falas separatistas, são falas de julgamento? Isso é religião? Então, o princípio, de religare, religiosidade vem dessa palavra, é o princípio da compreensão e é o princípio do não julgamento. Todas as vezes que nós nos colocamos como únicos em uma verdade, nós estamos tendo uma atitude não religiosa. Falar de religião tem atitudes não religiosas, é o que a gente mais vê. Então, vamos ficar com um sinal de alerta. Claro, somos humanos e podemos sim reagir e responder diante das feridas que nós temos, das nossas realidades, mas claramente, quando o Baby traz na concepção dela, no que ela crê, que há o apocalipse, é uma interpretação dentro de um cunho religioso dela, de algo literal que está acontecendo. Então, ela profetiza. E ela traz isso como uma verdade, num carnaval, que é uma festa de massa. E no momento que ela faz isso, que é o que ela crê, uma crença, é a verdade que ela acredita, Ivete, que, pelo que ficou ali claro, tem uma crença oposta, no sentido de que não venha trazer a sua verdade e infringir a sua verdade sobre esse momento. Então, eu vou responder a sua verdade com uma macetada, fazendo uma analogia, uma alusão ao carnaval e ao sucesso do momento, ao que está aí em voga, comercial e tal. Então, ela quis dizer, de certa forma, que a alegria e a força de Deus estão presentes também nessas manifestações de massa. E que, como se fosse assim, não venha estragar a minha festa, baby. Então, ambas trouxeram, suas reações diante do que ambas acreditam ser palavras de Deus, manifestações de Deus. Nós somos humanos, estamos tendo uma experiência humana, mas também somos divinos, só que a gente se esquece da nossa divindade, a gente apaga a nossa divindade e a gente se coloca em posições de subserviência em relação à nossa experiência na Terra. Nós somos centelhas divinas, nós viemos dessa fonte, seja o nome que quiserem dar, e estar vigilantes sobre as nossas atitudes religiosas é muito importante, porque religião é atitude, não é só concepção. Eu realmente estou amando ao próximo ou estou julgando? Eu realmente tenho atitude de caridade ou apenas estou fazendo um pagamento de dívidas para ter recompensas? Eu me coloco no mundo como alguém que está sendo punido e por isso eu tenho que ter atitudes boas para que este ser que eu chamo de Deus ou deusa, essa divindade, ela possa me recompensar. Então, a religião, o religare, ele tem toda uma relação com construtos morais também.
né? Tem uma relação com o que eu consigo respirar e sentir que a minha alma ecoa e que para mim é uma verdade, como também com princípios morais sobre os quais eu acredito e convivo. Então eu tenho uma relação punitiva com o mundo, né? Eu acredito que a autoridade é uma autoridade punitiva, é uma autoridade que julga. E na primeira oportunidade eu faço a mesma coisa com os meus filhos e com os meus estudantes, caso, né, sejam como eu sou da área de educação. É assim que eu acredito? É no autoritarismo? Ou eu acredito que é uma autoridade que é autorizada a estar naquele lugar com respeito, escuta, amorosidade, compreensão, mediação, levando esse outro a crescer, respeitando a divindade desse outro, entendendo a posição que eu ocupo, entendendo a posição que o outro ocupa. Quantas vezes a gente se coloca numa posição de tirano? E quantas vezes nós colocamos a força divina maior na posição de tirano? E quantas vezes a gente reage quando o outro coloca sobre nós uma tirania, porque no fundo essa ferida, né, de ser tiranizada e oprimida ainda acontece porque é o oposto da outra força. Tanto a força de se submeter e reagir a uma tirania, quanto a própria tirania respondem a uma ferida que ainda está aberta, né? Porque quando a gente está tranquilo com isso, a gente não reage. A gente não reage, a gente simplesmente observa, compreende e traz a nossa verdade, né? Então, Deus está em tudo, sim. Deus também está na massa. Nós temos livre-arbítrio também. O que fazer é com a nossa experiência e a nossa vivência na Terra. É totalmente de nossa responsabilidade, né? É passar os dias, passar a vida e um dia dar tchau para ela e fechar os olhos, ou atuar sobre a vida, viver a vida, entendendo que ela nos pertence, que nós somos um sistema integrado, nós somos uma rede e que a divindade que está em mim está no outro, ainda que em alguns momentos as pessoas estejam adormecidas, ainda que em alguns momentos as pessoas estejam sendo levadas em massa. Entender que não há uma única verdade, escutar, acolher, reconhecer e também se posicionar. Mas se posicionar não como uma reação ao que nos fere. E se isso acontecer, tudo bem. É mais uma oportunidade da gente ver que essas feridas ainda estão abertas e que a gente precisa cuidar delas e fazê-las cicatrizar. Então é isso. Entre macetar e entre profetizar, onde estamos nós? Em que posição nós nos colocamos em relação à religiosidade? Em que posição nós nos colocamos em relação à vida? Em que posição nós nos colocamos quando a gente está numa posição de liderança? E em que posição nós nos colocamos quando a gente está numa posição de liderados? Pensem sobre isso, porque isso diz muito sobre nós. A vida é uma obra que nós construímos artisticamente a cada dia. E quando a gente coloca na mão do outro toda uma responsabilidade pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, nós não estamos fazendo o nosso trabalho direito. Se alguma coisa na nossa vida desajusta e não está indo bem, em vez de eu pensar que o outro foi responsável pelo meu fracasso, que o outro foi responsável pelo emprego que eu perdi, que o outro foi responsável pelo casamento que não deu certo, que o outro foi responsável pela educação dos filhos que desandou, que o outro foi responsável por uma amizade que não se sustentou. Em qualquer situação da vida, não é o outro, porque até o outro somos nós que escolhemos estar ou não. Somos nós.
O que a gente precisa rever na nossa conduta que faz com que as coisas andem ou desandem ou andem mais ou menos. E é isso. É sobre aprender a ser, aprender a viver, aprender a conviver, aprender a fazer. Um grande beijo no coração de vocês e fica aqui a mensagem. Tenha um bom momento de repouso ou de folia.